Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, neste dia 14 de setembro, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. É uma festa que, quando cai no domingo, ela substitui o texto dominical que nós vimos lendo todos os domingos em sequência e passamos a celebrar esse motivo importante que é a cruz como um sinal que resume todo o sentido da história da salvação. A cruz é então o símbolo mais frequente e mais completo de todo o conteúdo da nossa fé cristã. A cruz é o primeiro gesto que recebemos no dia do nosso batismo. O sacerdote traça sobre a nossa fronte a cruz. E é também o último gesto que nós recebemos na despedida do mundo, quando se faz a oração de encomendação a Deus daquele que passou toda a sua vida à luz da cruz do Senhor. É a cruz a oração mais simples que nós aprendemos desde crianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traçando sobre nós o sinal da cruz. É o gesto que se usa para invocar a bênção do Senhor, seja sobre as pessoas, os objetos ou no início de cada uma das nossas orações. A cruz é um sinal que brilha no alto das torres das igrejas. Quando nós vemos uma cruz iluminada, sabemos que ali existe uma igreja. É a cruz que nós colocamos no peito como sinal da nossa pertença ao Senhor. É a cruz, portanto, o símbolo, o retrato do Cristo sofredor, que também resume todos os nossos sofrimentos. Carregar a cruz de cada dia significa acolher o sofrimento como sendo parte da nossa condição humana. A cruz tem um sentido tão rico e tão completo que nós podemos não só celebrá-la no dia de hoje, mas viver todos os dias na companhia da cruz de Cristo, contemplando a cruz como um sinal de salvação. Não era esse o sentido que tinha antes de Cristo? A cruz, ela já existia como suplício, como castigo supremo, como vergonha absoluta, como sendo a condição mais degradante do ser humano, aquele que é pregado na cruz. Era o lugar dos criminosos, dos bandidos. Mas a partir da paixão de Cristo, a cruz ganhou um outro significado. Ela tornou-se símbolo de vitória. Ela tornou-se o sinal de amor que Deus mostrou ao mundo para tirar o mundo do entorpecimento do pecado tão grave que atingia o ser humano na raiz e que passou a ser diferente a partir da cruz daquele que inocentemente foi condenado, e por isso ele reúne todas as condições para nos devolver o estado de inocência, para que nós possamos ter acesso ao céu. A cruz, portanto, trouxe a salvação para a humanidade.
Na sexta-feira da Paixão, nós celebramos a cruz de Cristo. E quando a cruz, na Sexta-feira Santa, entra dentro do templo, nós costumamos cantar um canto bonito que fala: eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação humana. Eis o lenho da cruz, sinal de salvação. E toda a Assembleia naquele momento canta: vinde, adoremos. Adorar a cruz parece ser uma grande contradição. Se ela é tão negativa, se ela é o sinal do sofrimento, se ela é o sinal da degradação humana, como podemos adorar a cruz? Muitos questionam, inclusive, essa palavra, adorar a cruz, como se fosse um gesto de idolatria. Na verdade, não. Nós adoramos não a cruz, a madeira, mas adoramos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, pregado na cruz. Ele sim merece a nossa adoração e a contemplação de todo o mistério humano transvasado na cruz do homem inocente e sofredor. Vinde, adoremos. É o convite que nós temos neste dia da Santa Cruz. A cruz, portanto, ela é celebrada na Semana Santa como parte de todo o mistério da Paixão. Mas ela foi instituída também neste mês de setembro como uma festa para que nós possamos resgatar esse sentido glorioso da cruz, como foi desde o começo da história do cristianismo, vista pelos primeiros cristãos e colocada como sinal em todos os lugares onde estavam os cristãos. Essa festa, ela começou a ser celebrada, a exaltação da Santa Cruz, exatamente quando foi feita a dedicação de 2 grandes templos em Jerusalém, o templo onde aconteceu a Paixão e onde aconteceu a ressurreição do Senhor, no Monte Calvário e no Jardim da Ressurreição. Ali começou essa celebração da exaltação da Santa Cruz, e ali foram apresentadas também aquilo que se conseguiu encontrar do que poderia ser a cruz de Cristo. Os vestígios dessa cruz passaram a ser guardados pelos cristãos como um sinal, uma relíquia do próprio Salvador. E então, a partir dessa celebração da dedicação dessas 2 igrejas, passou a ser celebrada essa festa depois no mundo inteiro como o dia da exaltação da Santa Cruz. O Evangelho de hoje, ele é tirado da conversa de Jesus com Nicodemos, um homem judeu, onde Jesus primeiro menciona aquele caso da serpente colocada sobre a haste por Moisés para livrar o povo das cobras venenosas. Todo esse relato da Bíblia é lembrado por Jesus para dizer que aquele símbolo criado por Moisés, que naquela época colocou à prova a fidelidade do povo que estava a caminho e que estava justamente num momento de pecado, de afastamento de Deus, de reclamação da própria situação do deserto, passasse novamente a fidelidade para com Deus a partir daquele símbolo inventado por Moisés. Jesus diz que esse símbolo era um sinal daquilo que vai acontecer mais tarde. O Filho do Homem deverá também ser levantado numa haste, na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E assim conclui São João nesse Evangelho o motivo pelo qual nós adoramos a cruz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que o contempla como Filho de Deus na cruz, não morra, mas tenha a vida eterna.
nós continuamos a nossa travessia pelo deserto, como no tempo de Moisés. Continuamos a nossa travessia pela história do mundo, onde tantas contradições nos visitam a cada dia. Contemplar a cruz faz com que o nosso coração chegue até o âmago do mistério de Deus que vem em socorro do nosso sofrimento, da cruz nossa de cada dia, e nos dá o sentido maior, que é o sentido da redenção. Celebremos, pois, gloriosamente este dia da exaltação da Santa Cruz. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.